Olá, me chamo Anderson Pereira da Silva Genuíno, sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e este é mais um episódio de nossa série de podcasts para a prova escrita do mestrado em Sociologia da UFC. A partir de agora, irei falar sobre o prefácio do livro Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, escrito por Karl Marx. Contribuição à Crítica da Economia Política é o livro de Marx anterior ao Capital, de 1867, e nele, Marx começa a introduzir e debater assuntos, temas, argumentos, ideias e análises que serão retomadas em O Capital. A ideia de Karl Marx era lançar uma série de livros tendo contribuição à crítica da economia política como ponto de partida, e isso é abordado no prefácio, mas esse plano foi abandonado. No entanto, o livro tem uma crucial importância tanto no desenvolvimento dos estudos de Marx, como na sua bibliografia, tendo contribuído de forma crucial para a construção de O Capital e das ideias, críticas e lógica do pensamento de Karl Marx. Apesar de curto, o prefácio aborda a trajetória dos estudos do autor até chegar aos resultados debatidos no livro, introduz alguns pontos importantes do pensamento de Marx e cita alguns autores e pensadores criticados e elogiados por ele. Para melhor abordagem, eu decidi dividir o prefácio em 4 momentos: o método de análise e estrutura do livro, o curso dos estudos marxianos, as explicações sobre os estudos e a citação sobre Engels na conclusão do prefácio. Então vamos começar. Primeiro momento: método de análise e estrutura do livro. Logo no primeiro parágrafo, Karl Marx descreve como se organiza sua análise, quais pontos irá explorar, suas futuras pretensões com os estudos atuais, no caso o livro, e cita os materiais que o auxiliaram no desenvolvimento e no seu próprio esclarecimento, demonstrando assim, de forma explicativa e geral, um panorama dos debates e assuntos que trará no livro. Karl Marx inicia o prefácio explicando como examina o sistema da economia burguesa. O autor segue a seguinte ordem: primeiro, capital, propriedade e trabalho assalariado, e depois, Estado, comércio exterior e mercado mundial. O autor escreve que resumiu a sua introdução, pois refletiu e lhe pareceu melhor não antecipar resultados que serão apresentados, mas que pensa ser importante descrever indicações sobre o curso dos seus próprios estudos. No segundo momento, curso dos estudos marxianos, Marx inicia escrevendo que sua área de estudo inicial era a jurisprudência, mas que a sua dedicação a ela era bem menor que a que dava a filosofia e história. Então ele cita o importante momento em que foi redator da Gazeta Renana, entre 1843 e 1844, e que teve que opinar sobre os interesses materiais. Segundo ele, os debates do parlamento alemão, renano, sobre os delitos florestais e o parcelamento da propriedade fundiária, a polêmica oficial que um senhor von Tupper, então governador da província renana, travou com a Gazeta Renana sobre as condições de existência dos camponeses do Mosela, as discussões, por último, sobre o livre câmbio e o protecionismo proporcionaram-me os primeiros motivos para que eu começasse a me ocupar das questões econômicas. Ele então relata que, por discordância sobre os rumos que o periódico estava tomando, tratou de se recolher em seus estudos, longe da cena pública. A partir de então, Marx se dedicou a fazer uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, inclusive com a introdução aparecendo nos anais franco-alemães. As suas investigações o conduziram às relações jurídicas. Marx escreve: minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas. Bem como as formas do Estado não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano, essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades. Condições estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendia sob o nome de sociedade civil. Marx chega então à conclusão que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. O autor alemão então relembra o contexto em que desenvolveu o estudo, primeiro em Paris e depois em Bruxelas. Em um terceiro momento do prefácio, que eu intitulei de Explicações sobre o Estudo,
Marx começa a introduzir seu pensamento e, em resumo, explica um pouco sobre o materialismo histórico, que irá guiar seu texto. Ele começa a escrever o seguinte sobre os resultados. O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para os meus estudos, pode ser formulado resumidamente assim. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Continuando, ele fecha. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Assim, Marx começa a introduzir o pensamento que irá guiar suas investigações sobre a economia política burguesa. Continuando, Marx vai explicar que em determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas materiais entram em contradição com as relações de produção existentes, ou seja, podemos dizer que a estrutura entra em contradição com a superestrutura. Ele fala: em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradições com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se haviam desenvolvido até então. O autor vai explicar que essas relações passam de formas evolutivas das forças a entraves que abrem uma época de revolução social, já que a superestrutura não condiz ou não está de acordo com a estrutura. Então, as transformações da estrutura econômica vão de forma lenta ou rápida, transformando a superestrutura. Marx então chama a atenção para a distinção que deve ser feita entre as transformações das condições econômicas de produção e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas, ou seja, como ele mesmo diz, as formas ideológicas sobre as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Ele completa argumentando que, do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela ideia que de si mesmo faz, tampouco se pode julgar uma época tal de transformações pela consciência que ela tem de si mesma. Para ele, é preciso explicar essa consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. Uma sociedade nova só surge quando as condições já estavam dentro da velha sociedade, e as novas e superiores relações de produção só surgem quando há as condições materiais. Marx então argumenta que os problemas que a humanidade enfrenta só se apresentam quando há condições existentes ou já próximas de resolvê-lo. Para ele, as relações de produção burguesa são a última forma antagônica do processo de produção, e explica que esse antagonismo nasce das condições de existência sociais dos indivíduos, e diz que as forças de produção que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa também criam as condições para resolver esse antagonismo. E com essa formação social, Marx argumenta que termina a pré-história da sociedade humana. Em um quarto momento, já se aproximando do fim do prefácio, Marx cita Friedrich Engels, que, segundo ele, desde o seu genial esboço de uma crítica às categorias econômicas nos anais franco-alemães, manteve contato. Engels, segundo Marx, chegou aos mesmos resultados que ele, só que por outro caminho. Marx então sugere a consulta de Situação das Classes Trabalhadoras na Inglaterra, escrita por Engels. Os dois, quando se reuniram, segundo Marx, resolveram trabalhar em comum para salientar o contraste de suas maneiras de ver com a ideologia da filosofia alemã, visando de fato acertar as contas com a antiga consciência filosófica deles. O resultado foi uma crítica à filosofia pós-hegeliana e pode ser vista em A Ideologia Alemã. E Marx cita que houveram problemas para sua impressão e relata que abandonaram o manuscrito aos ratos, mas que o propósito foi alcançado, que era de fato esclarecê-los. Marx fala que dos trabalhos esparsos que vieram a público em que se encontram
os pontos de vista tanto dele como de Engels, o Manifesto Comunista, escrito pelos dois, e o Discurso sobre o Livre Comércio, escrito por ele, valem ser citados. Já em A Miséria da Filosofia, é possível ler de maneira mais científica os pontos decisivos, ainda que com polêmicas. Marx cita ainda os acontecimentos que o impediram de concluir a impressão sobre uma dissertação sobre o trabalho assalariado, no caso, a Revolução de Fevereiro e sua expulsão de Bruxelas. Relata ainda que só pôde voltar aos estudos econômicos em 1850, após a publicação da Nova Gazeta Renana, e também porque Londres, com seu contexto, o instigou a retomar os seus estudos. Os novos estudos afastaram Marx de seu curso inicial e demandaram um tempo mais ou menos prolongado, além de ter que se dedicar a um salário remunerado. A sua colaboração no New York Tribune trouxe uma dispersão dos seus estudos, e ele escreve que, todavia, os artigos sobre os acontecimentos econômicos marcantes que ocorriam na Inglaterra e no continente constituíam uma parte tão considerável de minhas contribuições que tive de familiarizar-me com pormenores práticos que não são propriamente do domínio da ciência da economia política. Karl Marx finaliza o seu prefácio da seguinte maneira: com este esboço do curso dos meus estudos no terreno da economia política, eu quis mostrar unicamente que minhas opiniões, de qualquer maneira que sejam julgadas e por pouco que concordem com os preceitos ligados aos interesses da classe dominante, são o fruto de longos e conscienciosos estudos. Mas, no umbral da ciência, como a entrada do inferno, impõe-se: deixe-se aqui tudo que é suspeito, mate-se aqui toda vileza. Concluindo, apesar de curto, no prefácio é possível observar alguns pilares importantes do pensamento de Marx, demonstrando a lógica empregada na análise e debate dos pontos que se propõe, como a análise de que são os modos de produção da vida material que condicionam outros aspectos da vida, e a análise das épocas com um foco maior nesses modos de produção. Ao expor os cursos dos seus estudos, Marx demonstra como um bom estudo e uma boa análise demora para amadurecer e pode ser abalada por acontecimentos da vida do autor. Pontos explorados por Marx no prefácio e no livro como um todo são cruciais para o entendimento. Influenciaram diversas áreas do conhecimento, autores e autoras das ciências sociais e humanas, assim como também contribuíram para debates políticos, econômicos e sociais. Por isso se faz importante a leitura do livro integral, para além do prefácio, inclusive dos anexos presentes na edição, sugerida pela leitura do mestrado, em que o autor explica melhor alguns pontos e fatores que julga importante na análise da economia política e também da sociedade burguesa. Espero ter contribuído para seus estudos com este breve resumo e análise do prefácio de contribuição à crítica da economia política. Caso haja alguma dúvida, pode ser colocada no fórum que o PET abrirá após o lançamento dos episódios. Todos os episódios foram pensados e gravados para contribuir com os estudos para a prova do mestrado, por isso sugiro a escuta de todos. Obrigado por escutar, até aqui e bons estudos.